algumas semanas, quando explodiu aí aquela BookTok falando sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu gravei aqui um vídeo falando sobre a minha experiência com a literatura nacional e falei bastante sobre como eu não tive uma experiência muito legal na escola e isso acabou me afastando da literatura brasileira durante um bom tempo, mas disse que eu estava num processo aí de redescobrir. E aí uma coisa muito curiosa aconteceu, porque eu recebi um comentário essa semana de uma pessoa que se identificou com esse meu relato e me pediu algumas indicações. E aí, gente, me veio a ideia, por que não, então, indicar para vocês 5 livros de literatura nacional, 5 livros aí dos nossos brazucas, que eu li, gostei, curti e posso recomendar. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. E para começar, gente, eu não teria como falar de modo diferente. Eu acho que desses 5, esse eu acho que é o número 1, não sei, né? Eu acho que tá assim, totalmente ali no meu top 3, com certeza, que é Torto Arado. Gente, esse livro eu ouvi o audiobook ano passado, narrado maravilhosamente pela Zezé Mota. E esse ano eu reli com o meu grupo ali de apoiadores do Clube do Livro. E, gente, é um livro fantástico, né? O Torturado, ele trata da história de 2 irmãs, a Bibiana e a Belonísia, que são filhas, né, e vêm de uma família de descendentes de pessoas escravizadas, que moram no interior, né, numa área bem rural, moram numa fazenda, e vão enfrentar ali todos os desafios dessas pessoas que, apesar da gente não ter ali uma situação, né, localizada no tempo, exatamente em que ano tudo isso acontece, mas está muito próximo do fim da escravidão. E aí a gente vai percebendo como essas pessoas foram liberadas, né, da escravidão, pelo menos no sentido formal da coisa, mas não ganharam direitos. Então elas continuam trabalhando sem salário, sem direito à terra, sem direito a nada, sendo ameaçadas, enfim, agredidas. E aí todas as dinâmicas que acontecem. E aí você pode pensar, nossa, mas então é uma história de sofrimento, uma história triste, não sei o quê. Sim, é verdade que tem muito sofrimento nessa história, mas tem 2 protagonistas muito fortes, 2 protagonistas que, sabe, não caem naquele estereótipo de ai, é do interior, então uma pessoa mais inocente, que às vezes as novelas passam, né? Que a pessoa do interior ou ela é muito boba, né? Muito inocente em relação às pessoas da cidade, ou então é uma pessoa assim, nossa, puro de coração e nada de errado ela faz. Então, é um livro que não cai nesses estereótipos, retrata muito bem a força e a inteligência e a esperteza dessas mulheres, mesmo em condições muito adversas. E ainda tem uma terceira narradora, então o livro é dividido em 3 partes, né? E cada uma das irmãs narra uma parte, mas tem uma terceira parte que eu não vou contar quem está narrando, porque seria um grande spoiler, mas eu acho que vale demais a sua leitura. Então, Torturado, minha primeira recomendação. Me conta, aliás, se você já leu esse livro ou algum desses outros livros, porque esse é maravilhoso. O primeiro, gente, que nem a escola conseguiu estragar a minha experiência com ele, foi Lucila, né, do José de Alencar. Esse livro é bastante polêmico pelo seu autor, que, enfim, se envolveu aí em algumas tretas políticas, o cara era meio complicado, mas eu acho que o livro é um retrato perfeito da hipocrisia carioca ali de sua época. Por quê? Ele conta a história da Lucila, que é dama de companhia, não é exatamente a palavra, né? Que acho que dama de companhia era a galera que acompanhava as mulheres ali solteiras, né? Mas, enfim, uma garota de programa, né? Daquela época. Só que ela era a mais requisitada, a mais cara. Então, ela vivia, né? Ela tinha ali condições para viver como as outras damas da sociedade. Ela se vestia muito bem, ela andava nos lugares ali, né? Mais bacanas ali da cidade. E nessa tem ali o nosso protagonista que se apaixona por ela sem saber que ela é uma garota de programa, depois vem a descobrir, enfim. Só que o que é interessante nessa narrativa é que, assim, todo mundo da sociedade despreza Lucila, né? Afinal de contas, uma prostituta, não sei o quê.
Mas a gente vai vendo que muitos daqueles homens de bem, aqueles homens honrados, né, de família, iam lá procurar os serviços da Lucila, ou seja, desprezavam na frente de todo mundo, mas, né, quando a noite caía, ia lá atrás da Lucila. Então, um texto muito bacana, é um dos livros que eu li ainda na adolescência, gente, e até hoje eu gosto dele, muito bom, vale a pena. O terceiro livro, Ruína e Leveza, ele tem aqui resenha no canal, tem um vídeo inteiro dedicado, que é escrito então pela gaúcha, a Júlia Dantas. É o primeiro livro dela, também é o primeiro livro que eu li dela. Eu sei que ela está lançando outro livro agora pela editora Dublinense. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a referência, enfim, vou deixar todas as dicas aí se você quiser conhecer mais o trabalho da Júlia Dantas, mas que fala daquela história que acho que todo mundo já experimentou em algum momento da vida, né? Que é aquela vontade de largar tudo e fugir, né? Sabe quando sua vida tá indo ladeira abaixo e você fala assim, quer saber? Vou botar a mochila nas costas e, né, partir para o mais longe possível? É mais ou menos essa pegada. Só que, diferente daqueles clichês de autoconhecimento, né, aquela jornada tradicional da pessoa que foge e descobre, nossa, quem ela é e que o seu lugar era originalmente lá onde ela estava, não sei o quê. Não é uma história clichê, sabe, de autoconhecimento. Sim, tem um autoconhecimento, mas inclusive o próprio livro faz uma certa ironia, né, com essas coisas muito tradicionais, porque ela vai passando por algumas experiências que as pessoas dizem, nossa, passei por isso e agora eu consegui me entender. E ela passa e fala assim, gente, né, em que momento começa exatamente esse negócio? Vou fingir que tá dando certo para não me diferenciar aqui da galera, né? Mas é muito interessante como ela vai tendo que perder coisas para se encontrar, enfim. E é aquele livro, assim, que é maravilhoso, porque chega da raiva da personagem. Porque, assim, até a metade do livro você tem muita raiva dela. E depois você vai entendendo. Então, eu acho fabuloso quando o autor, a autora consegue fazer, inclusive, a gente detestar o personagem por quem a gente deveria torcer, né? Que a gente deveria acompanhar, enfim, nessa história. Então, recomendo muito. E se você quiser comentário completo, tem um vídeo ali resenhando, comentando vários aspectos. Não tem spoiler, então pode assistir tranquilo. Ruína e Leveza, da Júlia Dantas. O quarto livro, gente, eu tô dando dica aqui para quem gosta de um pouco de tudo, tá? Então, crítica social, autoconhecimento fora de clichê. E o quarto livro, a quarta dica que eu tenho para vocês, é uma distopia nacional. Então, assim, eu quero ler uma coisa totalmente fora da casinha, né? O Segredo das Larvas, do Stefano Volpi. O Segredo das Larvas, gente, é uma história de uma distopia, né, em que a gente está vivendo no Brasil de um futuro talvez não tão distante, enfim, a depender dos rumos aí que a gente possa tomar. Mas, enfim, né, um Brasil do futuro aí, em que houve ali uma série de conflitos e a população está dividida. Então, existem grupos ali da população que vivem em situação de muita pobreza e completamente excluídos. Eles não têm acesso a uma certa região ali do país, que é uma região muito próspera, muito, né, cheia da grana. E essa região aí, ela faz uma certa seleção de meninas, né, para irem para lá, como fosse assim um benefício, né? Qualquer semelhança ali, qualquer coisa que te lembre de Jogos Vorazes, não é tanto coincidência, não. Eu acho, quer dizer, enfim, não sei se o autor pensou nisso para escrever esse livro, mas eu senti, assim, uma versão de Jogos Vorazes, versão brasileira, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Não tem as lutas, né? Não é nessa vibe assim, mas essa coisa de selecionar as meninas do distrito pobre para levar para a capital, que é rica, e tem um segredo, né? E aí tem todo um segredo ali, né? A Freia, que é a nossa personagem principal, vai ter que, enfim, se mover nesse mundo que parece todo muito bonito, parece todo maravilhoso, mas que na prática esconde ali alguns segredos, esconde algumas artimanhas, e ela vai ter que lutar ali para viver e sobreviver a toda essa situação. Então, se você é fã de distopia, O Segredo das Larvas, inclusive, saiu uma nova edição. Então, assim, eu li há alguns anos, junto com a Pan, né, que fez aí aquelas leituras coletivas da Pan Gonçalves.
eu já gostei do livro na época, senti ali uma coisinha ou outra, né? Que por ser, inclusive, acho que foi o primeiro romance do Stefano Volpe, mas eu tenho certeza que nessa edição já deve ter melhorado bastante, tá todo mundo falando muito bem, inclusive eu já garanti a minha nova edição para reler esse livro e recomendo O Segredo das Larvas. E por fim, gente, o último livro não poderia ser diferente, né? Afinal de contas, foi o que motivou, inclusive, lá, né, a TikToker, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, gente, do Machado de Assis. Esse livro é uma grande fofoca. E assim, gente, eu adoro literatura clássica? Adoro. Mas eu também adoro uma boa fofoca, né? Meu lema de leituras é o quê? Um pouco de clássico e um pouco de farofa também. A gente gosta. E quando o clássico mistura com a farofa, aí sim a coisa fica perfeita. E o Memórias Póstumas é exatamente isso, né? O Brás Cubas não é nenhum spoiler, né? Ele diz que ele é um defunto autor, isso está logo na cara, né? Você abre o livro, já está lá. Então, assim, é uma genialidade do Machado, que é o defunto autor contar a sua própria história. Então, não é alguém falando dele, é ele falando dele, lembrando da vida dele, de todas as pataquadas que ele se meteu na vida dele. E aí tem aquele tom de fofoquinha, tem aquela ironia do Machado. E, gente, eu vou falar, né? Eu descobri o Machado ano passado, se eu não me engano, né? Eu nunca tinha lido nada dele. Acho que eu li um conto dele alguns anos atrás, no meio da pandemia, sei lá. Mas, assim, ler os romances, né, textos assim de maior vulto do Machado, eu não tinha lido, né? Então, eu tô lendo o Dom Casmurro, tô precisando só concluir, gente. Confesso que deu uma preguicinha no final, porque o Bentinho me irritou um pouco. Depois eu volto aqui para contar se eu conseguir vencer a minha implicância com o Bentinho. Mas o Memórias Póstumas, gente, é delicioso. Eu adorei. Claro, tem aquele vocabulário antigo, né? É claro que tem ali alguma estranheza, mas, sinceramente, se você está acostumado a ler romances aí, né, antigos, de outros escritores de outros lugares do mundo, você está acostumado a conhecer outras épocas, a ver coisas que às vezes são meio estranhas. Então, é pensar nisso versão brasileira, né? Por isso, eu recomendo também Memórias Póstumas de Brás Cubas, maravilhoso, recomendado, excelente, e é a minha quinta e última dica. Então, quero saber de você também, se você indica outros livros aí de autores e autoras brasileiros. Claro, aqui falei de alguns autores, né, sejam clássicos, sejam outros editados aí por, enfim, editoras, né, já de algum vulto. Posso fazer um outro vídeo falando sobre autores independentes, autores que publicam por conta própria. Também é um grupo que eu estou querendo conhecer, que eu sei que tem gente publicando coisas bem bacanas. Mas me deixa também as suas dicas, me deixa as suas recomendações. Tem algum livro aí que você acha que eu deveria ler, que você gostaria de ver resenha aqui no canal? Algum autor ou autora brasileiro que você fala assim, Fernanda, você tem que conhecer essa pessoa. Me conta que, de repente, eu leio aí, de repente vira resenha por aí. E vamos continuar essa conversa. Se você já leu algum desses livros, se você quer ler algum, me conta nos comentários. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, isso é super importante para o canal. E eu espero você na próxima, então. Tchau, tchau.